Oi, gente, tudo bem? Então, agora eu tô aqui para conversar com vocês sobre a quinta técnica do método Sedona, tá? Ou o soltar, né? Que é o grande segredo dos segredos para a gente ter tudo que a gente quer, mas tudo que a gente quer, principalmente, né? Eu diria que é a liberdade de ser o que você quiser ser, ter o que você quiser ter, construir coisas, né? Se sentir realmente livre e perto de si mesmo. Que a partir do momento que você não se boicota, se sabota, você consegue ir realmente além e chegar, né, na tal felicidade, vamos dizer assim, né? A tão famosa felicidade. Essa técnica, muitos chamam de contrastes ou a técnica de opostos, e é a minha favorita. De todas elas, é a que eu aplico mais. E eu acho incrível, assim, porque eu tenho a técnica do acolher que eu gosto muito, até, olha, eu sou sempre desastrada, né? Apertei na porta o meu dedo e achei que. Eles acharam também que eu ia perder a unha, né? Que sangrou muito e tal. E aí eu fiquei naquela técnica do acolher, né? Que eu disse já que é uma técnica que eu gosto muito de usar para coisas físicas, né? De acolher a dor, né? E de aceitar a dor e de emanar amor. No fim de tudo, você emana amor e libera. E olha, não vai cair a unha. Tá feia, né? Mas tá aqui firme e forte, não vou perder a unha. Então vamos lá, assim, essa técnica, por que ela se chama de opostos, né? Porque Lester considera que o que a gente mais faz na vida é o não amor. Nós fomos educados numa escola de não amor. E o que ele classifica de não amor, eu já tinha comentado aqui antes, é tudo aquilo que a gente critica ou não aceita, né? Pode ser coisas bem pequenas, gente. O não amor é qualquer tipo de crítica. Crítica a um amigo, crítica ao trabalho, crítica a si mesmo, não gostar de alguma coisa. Tudo isso são sempre sentimentos de não aceitação e que seria o oposto do amor. Então, nessa técnica, eu vou falar para vocês o seguinte, ó, por experiência própria. Quando eu comecei a aplicar ela, todos os dias e com várias coisas, assim, o tempo inteiro, eu senti uma mudança na minha vida radical, mas radical mesmo. Por isso que é a minha técnica preferida, porque eu senti que muita coisa mudou. E eu comecei a usar ela não só quando eu ia acordar, por exemplo, quando me acordava, quando eu ia dormir, mas eu comecei a usar ela durante vários momentos do dia com coisas e fatos que me aconteciam, né? Então, assim, eu vou explicar a técnica e depois eu vou explicar aonde eu estava usando ela, né? Não só no alto amor comigo, nessa aprovação comigo mesmo, mas em situações bem banais. Por exemplo, um táxi, né, em Paris. Eu estava em Paris, agora estou em Londres. Um táxi em Paris que a pessoa, entendeu, corria muito e assim começou a me deixar nervosa, e aí eu comecei a fazer a técnica para essa pessoa e instantaneamente ele começou a diminuir e tal, e teve um comportamento diferente. E eu tenho algumas amigas minhas que aplicaram também, e aplicaram para pessoas, né, que elas encontraram e que elas têm um certo receio e que teve uma mudança radical. É engraçado que num dos livros, né, do Lawrence Crane, ele começa o livro já explicando que essa técnica, eles trabalhavam como engenheiros, né, num departamento da NASA tal, e que tinha um chefe novo que era tipo de um carrasco, assim, né, e que todo mundo olhava para ele como se fosse um Hitler, assim, todo mundo detestava ele. E aí ele começou a pensar o que eu tenho que aprender com essa pessoa. E nesse momento ele decidiu que ele ia aplicar essa técnica, né, com esse chefe, né? E começou a aplicar todos os dias, e o chefe começou a dar mais atenção para ele, começou a conversar mais com ele, botar a mão no ombro dele, até que começou a separar uma cadeira para ele sentar na frente, quando eles tinham do tipo conferências e tal. E ele disse que foi transformando realmente o sentimento dele
de, vamos supor, de raiva, ódio, sei lá, um sentimento de negação, de não gostar desse chefe, num sentimento genuíno de aceitação. E que quando ele foi embora, quando eles terminaram esse projeto que eles estavam fazendo, esses engenheiros todos e essa pessoa que tinha vindo de fora, né? Quando ele foi embora, eles se abraçaram, mas que foi uma coisa muito verdadeira e que nesse período esse chefe se tornou também muito mais complacente com toda a equipe, assim. Então ele conseguiu mudar a dinâmica do grupo inteiro. Eu achei super interessante isso. Só que eu apliquei isso também e eu achei que foi muito verdade. Então assim, ó, gente, primeira coisa que eu gostaria de deixar claro, tá? Esse vídeo talvez fique longo, mas eu acho que vale a pena, tá? Primeira coisa, você tem que repetir esse processo quantas vezes forem necessárias até você sentir que alguma coisa em você mudou, tá? Não adianta fazer uma vez, duas e pronto, acabou, não quero mais, né? Não é criancinha, tá? Ninguém tá aqui pra brincar. Então, assim, quando você assume fazer uma coisa, vamos fazer sério. Então, assim, ó, tem que fazer, tira 15 minutos, 10 minutos, ou quando você tá num momento de raiva mesmo, alguma coisa acontecendo, entendeu? Então, assim, você repete isso até poder mudar a situação, que eu vou explicar o que muda na situação, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai trabalhar a não aceitação de algum fato, tá? Então, pode ser de você mesmo, do seu corpo, pode ser das suas críticas, ou pode ser de uma pessoa ou de uma situação. Então, vamos supor que, eu vou pegar um exemplo aqui, deixa eu pensar, vamos supor que eu tô chateada com uma atitude minha e eu tô furiosa com isso e tô, tipo, guilt, né? Me culpando, tá? Por essa situação, certo? E aí, então, você começa, a primeira pergunta depois eu vou escrever aqui embaixo, tá? Eu poderia me desaprovar um pouco menos? E aí você vai responder sim ou não. Aí eu posso dizer não. Eu poderia me desaprovar um pouco menos pelo que eu fiz? Não. Eu poderia me desaprovar um pouco menos pelo que eu fiz? Não. Eu poderia me desaprovar um pouco menos pelo que eu fiz? Talvez. Eu poderia me desaprovar um pouco menos pelo que eu fiz? Talvez. Eu poderia desaprovar um pouco menos pelo que eu fiz? Sim. Você vai repetir essa pergunta até a tua resposta sair do não e passar para o sim, tá? Isso é importante. Então, assim, se fosse, por exemplo, uma pessoa, tá? Você tá convivendo, os nossos maiores professores, né, são os familiares, ou os namorados, ou os amigos muito próximos, são sempre as pessoas muito próximas. Então, assim, se você tá vivendo uma situação complicada com alguém, tá? Você vai pensar nessa pessoa. Então, imagina que é o seu marido, sei lá, o seu filho, tá? Então, você vai perguntar, eu poderia desaprovar um pouco menos o fulano ou a fulana? Aí você vai responder sim ou não. Eu poderia desaprovar um pouco menos o fulano ou a fulana? Sim ou não? Eu poderia desaprovar um pouco menos o fulano ou a fulana? Sim. Quando você consegue Swift, né, mudar pro sim, a gente passa para a próxima etapa. Se o vídeo ficar muito longo, né, eu vou continuar, tá? Eu vou fazer... vou continuar. A próxima etapa é você fazer, por isso que se chama opostos, aprovação. E aí você começa, então vamos lá, no meu caso. Eu poderia me aprovar um pouco mais? Sim. Eu poderia me aprovar um pouco mais? Sim. Eu poderia me aprovar um pouco mais? Sim. E ainda mais? Sim. E mais ainda? Sim. E me aprovo ainda mais? E mais? Eu posso me aprovar mais? Posso. Eu posso ficar feliz comigo ainda mais? Posso. Eu posso me dar um aval de que eu sou ótima? Posso. Eu posso me amar de verdade? Posso. Eu posso me aprovar ainda mais? Posso. E você vai repetir isso várias vezes até que você sente que teve
uma liberação. É como se você tivesse mudado a energia que você tem dentro de você com aquele tipo de pensamento, né, gente? Porque a emoção, quer dizer, primeiro são os pensamentos e depois eles viram emoções. Não são nossas. São coisas. Então, repetindo, eu sei que o vídeo tá longo, tá? Mas repetindo, você pega uma situação, uma coisa, uma pessoa. Por exemplo, também assim, ó, gente, a mulherada toda, né? Ai, a mulherada que tá sempre se achando gorda, tá? Come, daí se acha gorda, aí já fica se martirizando, fica se chicoteando, se chinelando. Então, assim, acorda de manhã, pega uma coisa que normalmente você já se olha no espelho, já se agride, entendeu? E já começa assim. Eu poderia me desaprovar um pouco menos com relação ao meu corpo? Eu poderia me desaprovar um pouco menos com relação ao meu corpo? E você vai repetindo até que do não passe para o sim. Mesmo quando chega no sim, é legal repetir algumas vezes, tá? Porque isso tem que entrar no nosso subconsciente, tá? Ele tá no consciente, ele tem que ir para outro lugar. E aí você vai mudar depois disso e agora? Eu poderia me aprovar um pouco mais? E eu poderia aprovar um pouco mais o meu corpo? E eu poderia aprovar um pouco mais o meu peso? E eu poderia aprovar ainda mais o peso que eu tenho hoje? E um pouco mais? E eu poderia me aprovar que eu sou bem do jeito que eu sou e que eu tô ok comigo, que eu assumo isso. Eu poderia me aprovar um pouco mais e você repete isso várias vezes até você sentir, vamos dizer, o release, né? Que você conseguiu soltar aquele sentimento de desaprovação. Gente, é muito interessante porque no início as pessoas vão ficar pensando assim, ai, que bobageira. Eu também pensei assim, eu sou muito de testar as coisas em mim. Sou muito difícil de me convencer porque eu estudei muito, né, durante a minha vida inteira, então assim, não é qualquer coisa e qualquer pessoa que me convence. E eu testo porque eu quero ver a real. Vamos lá. E aí, é engraçado que eu comecei a fazer várias vezes isso. E eu comecei a fazer com situações também, de repente, com um garçom, entendeu? Que eu tava desaprovando. Porque o Lester, ele fez isso com todas as pessoas. Por exemplo, ele pegou todas as ex-mulheres dele, as casos de amor, as namoradas e tal, e começou a fazer isso um por um. Foi assim que ele foi se curando, vamos dizer assim, e foi trocando o programa de computador que a gente colocou no nosso cérebro com as nossas vivências, entendeu? Então é uma coisa de desprogramar. Eu até, assim, vou fazer um outro vídeo, né? Esse aqui já tá enorme. Mas explicando que, por exemplo, por que da repetição, né? Tem um objetivo. Mas para te ver, assim, nesse livro que fala especificamente dessa técnica, ele repete todos os capítulos a mesma coisa. Chegou um ponto, ele tem, são 17 ou 18 capítulos, chegou um ponto, ele não tem em português, tá, gente? Senão até indicaria para vocês. Chegou um ponto que eu pensei assim, gente, ele repete a mesma frase o tempo inteiro, ele só muda o problema. Vamos supor, tristeza. Depois sei lá, raiva, depois, sei lá, autoestima. Mas as perguntas ficam as mesmas e depois ele coloca do tipo assim, ele explica da mesma maneira, sempre repetindo, tipo, copiou, colou, né? E num ponto do livro ele fala, por que tem que ser repetição? Porque nós, seres humanos, só aprendemos na repetição. É repetindo que a gente consegue mudar o foco das coisas. Bom, gente, esse vídeo tá muito grande, mas foi feito com muito carinho e eu vou voltar aqui, tá? Pra gente começar. Agora você já tem as 5 técnicas. Se você não assistiu, assiste as outras, porque elas são complementares. Eu uso muito essa última que eu passei pra vocês, mas às vezes eu uso elas todas juntas, tá? Eu acolho, eu mergulho, eu dou aprovação e depois eu uso, né, o oposto, né? Eu desaprovo menos e aprovo mais, tá? Então, o que eu vou dizer para vocês é que, se você não assistiu, assiste todas, e que se você tiver dúvidas, pode escrever para mim, vai ser com o maior prazer se eu souber responder, né? E seguimos em frente, eu vou fazer outros vídeos sobre o método Sedona, o cardinal e os florais de Bach, que são as terapias que eu tenho usado hoje, tá bom? Um beijo para vocês e bye, bye, bye.